Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto, o dever de fazer propaganda deste conhecimento. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos que conhecem e para os que não e para os que desconhecem. Sim, todos procuram bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo estão em falta grave, diminuindo seu prestígio, perdendo mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende, e por isso é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes deste mundo. Porfírio, você percebeu que em todos os 21 volumes da obra tem este capítulo de o dever de fazer propaganda deste conhecimento? Perfeitamente. É uma lição que se repete nos 21 volumes da obra Universo em Desencanto. Chama a atenção isto nos chama muito a atenção que o dever de fazer a propaganda da cultura racional esteja, esta lição ipsis litera, ela é repetida mesmo, propositalmente, e eu entendi, depois de algum tempo, que no princípio eu achei assim um pouco esquisito, senti que havia essa carência de realmente esclarecer as pessoas, por isso me tornei até um bom papagaio e gosto de falar muito. Mas depois eu percebi algo bem mais elevado do que simplesmente ficar falando ou simplesmente ficar divulgando, assim, pelo fato de divulgar. Existe uma razão suprema nesta lição, e por isso ela é repetida 21 vezes. Existe uma razão suprema que, numa frase simples do histórico, um fascículo lá adiante, não sei o número, mas ele diz assim: no mundo racional não existe egoísmo. Não existe egoístas. Porque se houvesse no mundo racional egoísmo, não teria ninguém para vir de lá aqui para salvar todos. E sendo este um conhecimento de salvação universal, porque ficamos então sabendo através da obra Universo em Desencanto que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, então para as pessoas retornarem ao seu mundo de origem, o verdadeiro mundo de origem, é sem egoísmo. E qual a forma primária que nós temos de mascarar o nosso egoísmo? Porque todos nós sejamos melhorzinhos uns que os outros, mas a sobrevivência da matéria nos exige o egoísmo. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro, no popular. Então, na sobrevivência da matéria, as pessoas precisam, sim, cuidar de si, porque senão não sobrevive. E a natureza nos impõe isso. A sobrevivência é uns contra os outros, por isso é que lapida. Mas na salvação não há que ser uns contra os outros. Na salvação é um por todos e todos por um. Então esta lição vem mostrar para o ser humano que ele não pode ser egoísta se quer voltar para o mundo racional. Se não quer voltar, então nem precisa fazer propaganda, porque estará usando exatamente aquilo que a natureza da degeneração impõe para todos, que é a transformação nas classes inferiores. Então, a questão fundamental que eu percebi, e faço questão de ensejar isto bem para as pessoas, porque muita gente pensa que esta lição é para as pessoas poderem divulgar o livro, para vender mais isso, mais aquilo. E não é não. É para preparar o ser humano para que ele compreenda muito bem dentro de si que egoísmo no mundo racional não entra. Se for egoísta, não entra. Porque se for, não entra. E a cultura racional, aí cabe um parênteses muito bom, passar já para o Dr. Carlos,
que ele diz, ela começa com uma mensagem exatamente neste sentido. Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu ego, o teu eu, e que quem conhece o seu eu lhe causa repugna. Porfírio, e a propaganda da Cultura Racional, a divulgação, feita em vários lugares lá do mundo também. Nós temos aqui uma informação de Dusty Acres, na Califórnia. Tem gente lá fazendo propaganda, divulgação, lá na Califórnia. Eu estava falando do mérito da mensagem e em razão disto, aí no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não é só em Guapimirim, não é só em Santos, não é só no Rio de Janeiro, não é só em Cuiabá, não é só em Fortaleza, em todo lugar do mundo, quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer este livro e, às vezes, até sem perceber essa questão do ego, do egoísmo, por não associar, mas de bom coração, eles saem fazendo a divulgação e fazem de todas as formas, todas as maneiras que o próprio livro, pede isto. O racional superior orienta. Porque seria muito fácil uma força suprema chegar aqui na Terra, Oswaldo, uma varinha de condom, agora vocês vão tudo votar e está tudo resolvido. Não é bem assim que a coisa toca. A cultura racional tem base, tem lógica, tem provas e comprovações. Se o mundo é consequência de seus próprios habitantes, os seus próprios habitantes devam tomar as providências para sair dele. Claro que a orientação é de cima, a proteção é em cima. As iniciativas, todas elas são consagradas. E essa fora do Brasil, porque o conhecimento nascendo no Brasil, nós já temos quase que uma infraestrutura. Às vezes até as pessoas se atrapalham um pouco com isso, mas vale a premissa do social, do fraternal, do mérito fundamental da divulgação da cultura. A cultura racional se divulga com seus próprios estudantes. Por isso, o senhor Manuel mesmo disse, ele nunca quis nenhum tipo de organização, nenhum tipo de instituição a título de divulgação da obra. A divulgação é feita pelos próprios leitores, justamente para a gente treinar essa coisa do não egoísmo, do eu que nos causa repugna, aquela coisa que a pessoa trabalha só para si. A cultura racional você trabalha para todos, é universal. Não é isso, doutor Carlos? É verdade. Cultura de paz. Todos procuram o bem nesse mundo, mas não sabem como encontrá-lo. Então, é uma divulgação só de bem. Além de um dever cívico e humano, né, é a forma da pessoa conhecer o caminho do bem. O racional fala que é para entrar com esse assunto muito delicadamente. Por quê? Porque as pessoas, cada um, pensa diferente, tem várias religiões e pensam que é algo que vai contra a sua religião, que vem substituir a sua religião. Não, é em favor de tudo e de todos. E a divulgação é de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, mas sempre assim, muito delicadamente, para atrair a atenção da pessoa e a atenção do seu próximo e fazer a transmissão do que é o conhecimento de cultura racional. Quem quer ser salvo tem que obedecer o Salvador, que a ordem é ajudar o Salvador a salvar todos. Por isso que a nova fase da natureza é um poder sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. A energia racional está comandando a natureza e a energia racional está materializada no livro Universo em Desencanto, materializada em letras, em palavras, em assuntos, nas mensagens do racional superior. E essa energia é que faz o esclarecimento da mente. Ele diz que a pessoa deve ler para se esclarecer, para saber esclarecer aos que conhecem, aos que desconhecem. Porfírio abordou esse ponto. Mas esclarecer com muita clareza. No caminho do bem, o racional superior diz, vamos prepotentes pela estrada do amor, guiados pelo racional superior. E, no final de todas essas lições, o dever de fazer propaganda, o Oswaldo falou, em todos os 21 volumes da obra tem, no final, ele dá um esclarecimento com muita clareza. Os espíritos se comunicam com o ser humano através de irradiações eletromagnéticas. Os espíritos invisíveis estão em todos os lugares.
O sintoma é o pensamento e a humanidade, com a cultura artificial, está analfabeta em termos de energia, e quem é analfabeto em termos de energia também é analfabeto em psicologia. Não sabem o que estão pensando, imaginando, articulando. Então, a cultura racional vem para esclarecer com muita clareza. E ele diz: os habitantes do astral superior e do mundo racional se comunicam pela imunização racional. E aí, o aparelho racional fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz, como um rádio que se vê, e transmite de um lugar que não se vê. Então é a forma como naturalmente vêm as orientações para o equilíbrio da vida de cada um e como a divulgação se processa dessa forma. São eles quem divulgam através dos aparelhos. Horta. É interessante, né? É a oportunidade que quem estuda e quem segue a cultura e tem esse trabalho todo de seus momentos de leitura, é a oportunidade que ele tem para levar para o outro aquilo que só agora, nesse mundo, nesse momento, né, é que chegou até nós. E mostrando, muitos ainda não têm nem a noção de como, mostrando a muitos que até onde o homem chegou com o seu pensamento, né? Com a sua cultura, até onde ele conseguiu chegar. E com um certo orgulho, né? Dizendo: eu fiz isso, eu sou dono disso. Filosofia, a própria religião, né? Eu sou dono disso ou daquilo, eu fiz isso ou aquilo. Mostrar para ele que o orgulho tem limite, ou seja, que ele na realidade não fez nada. Ele foi apenas mero instrumento das forças da natureza. E toda a história do pensamento, principalmente agora nesse século que passou, principalmente, toda essa forma foi, primeiro, como a organização conseguiu que todo o conhecimento chegasse às academias e dali fosse distribuído de uma forma que interessasse a todos, quer no sistema da evolução do próprio pensamento e da tecnologia e dos sistemas de comunicação. E isso que interessa, eu acho, que não só ao leitor, mas que aquele que ainda não sabe também chegar lá e entender e fazer a mesma contribuição que ele faz. Sobre esse aspecto da questão cultural, a cultura racional é uma, a cultura artificial é outra. O professor Horta acabou de descrever muito bem a questão filosófica, científica e religiosa da cultura do ser humano, que é a cultura do pensamento e da imaginação. É a cultura do egoísmo, a cultura dos direitos e disso e do outro, e não da fraternidade. A cultura racional é uma cultura universal. É para todos, é para a salvação de todos, é para que todos retornem ao seu mundo de origem. Por isso que esta lição, esta mensagem do dever de fazer a propaganda se repete nos 21 volumes. E quem quer obedecer, que obedeça. Porque quem é obediente, paciente e persistente, conquista aquilo que planejou para si, de verdade, não de aparência. Com a cultura racional, voltamos ao nosso mundo de origem. Com a cultura artificial, mergulhamos cada vez mais no mundo do egoísmo, de que só servirá para uns poucos isto ou aquilo que é feito, pela ciência, pela tecnologia, etc. Não precisamos nem comentar mais nada. A diferença, a característica fundamental que existe na cultura racional é que não é a cultura do egoísmo. E a cultura artificial é a cultura do egoísmo. E aqui estamos hoje ilustrados, né? Ilustrando nosso vídeo com uma caravana da cultura racional, como existe em todas as partes do mundo. Porque a caravana racional é uma só. É a caravana do mundo racional. Aqui, ali e acolá. Nos Estados Unidos, na Suécia, em Portugal, em todo lugar. E para haver essa comunicação fraternal, os estudantes
se organizam em caravanas para levar a todos este conhecimento com paz, com amor e com fraternidade, e deixando de lado suas questões pessoais, que a sobrevivência nos obriga, mas deixando o egoísmo naquele cantinho lá da gaveta e praticando aquilo que de melhor existe na cultura racional, que é a fraternidade. Somos todos irmãos, filhos de um Pai só, porque Deus é um só e a verdade é uma só. Salve tudo, salve todos, salve todos que estão pelo mundo afora divulgando a cultura racional nos Estados Unidos, na Europa, em todas as partes do mundo. Salve. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dê um like. Salve.